E daí, professora, como vai? E você, professor, tudo bom? Espero que tudo ótimo. Você que é professor universitário e acredita que precisa apenas do conhecimento da sua especialidade, ouça esse podcast até o final. Eu sou Paulo Marcondes, especialista em educação das profissões da saúde. Este é o podcast do Professor Engajado. O episódio de hoje é Eu não tenho tempo para estudar educação. Você sabe que os professores de educação infantil e fundamental precisam de uma formação específica para serem professores. Muitas categorias profissionais, o professor também precisa ter essa licenciatura. Na área da saúde, isso normalmente não acontece. Mas uma reclamação recorrente que a gente tem é que o professor é ótimo na sua especialidade, mas é um péssimo professor porque não tem didática. Eu mesmo, no primeiro dia de trabalho como professor, na noite anterior eu fui dormir, eu era médico. No dia seguinte, acordei, entrei na sala de aula, virei professor. Não tive treinamento nenhum para isso. Em quem que eu me baseei? Me baseei naqueles professores que eu tive, que eu gostava, mas assim mesmo, a hora que a gente fecha a porta da sala de aula, não sei o que acontece. Assim como você, quando senta numa sala de aula como aluno, vira aluno. Naquele dia eu tinha uma vaga ideia do que era ser professor. Agora eu vou te dar uma notícia que pode ser ruim para você. Infelizmente, nós precisamos aprender sobre educação. Faz muita diferença na vida de um professor. Eu não digo que você tenha que fazer uma graduação de pedagogia específica para isso, mas você tem que ter alguma formação sim. E como professor universitário da área da saúde, eu acredito firmemente que é necessário ter essa base sobre educação. Um momento de mudanças muito rápidas que aparecem na sociedade. Temos inovações diariamente acontecendo. As necessidades dos nossos jovens mudaram. A inserção das tecnologias mudou a sociedade. Hoje nós estamos na era da informação. A informação está na ponta dos nossos dedos, disponível o tempo todo, em qualquer lugar, basta ter um celular. Você deve estar se perguntando, mas mudou tanto assim desde que eu me formei? O que mudou? Na minha graduação foi assim. Eu dou aula igual eu tive na minha graduação. Ou eu dou aula, as aulas sempre funcionaram. Exatamente, sempre foi assim. Sempre não, né? Desde a Idade Média só. Nós chamamos isso de ensino tradicional. É o ensino baseado nos princípios da Idade Média, onde o importante era memorizar a informação. Era ter na sua cabeça, porque você não tinha ela em mais nenhum lugar. Ou você sabia de cor, ou você não tinha acesso à informação. Mas essa realidade não é mais aceita pelos nossos estudantes, porque a informação está em todo lugar, na ponta do dedo, a um Google de distância. Os jovens das gerações atuais não aceitam passivamente como as gerações anteriores aceitavam. No modelo antigo, você, professor, fecharia a porta e dentro da sala de aula você teria poder total. Você fazia o que você quisesse em sala de aula. Era o seu domínio de poder. Agora não é mais assim. Agora o poder é compartilhado. Agora o que acontece em sala de aula, instantaneamente, estará disponível para o mundo inteiro. E até o conceito de sala de aula mudou, visto essa época da pandemia e todo o ensino remoto que nós tivemos. Esse modelo de ensino está em franco declínio e você precisa se adaptar. A área de educação tem evoluído muito. As pesquisas sobre o funcionamento do cérebro estão esclarecendo diversas dúvidas que nós sempre tivemos. As necessidades dos nossos alunos e o ensino para o desenvolvimento de competências profissionais é uma realidade. Aliado a isso tudo, estamos na era da informação. Ela está a 1 nanosegundo de distância. Qualquer informação está onipresente em nossas vidas. Antigamente era necessário memorizar, hoje não. Por exemplo, quem é o terceiro imperador da dinastia Ming? Eu nunca estudei isso. Pega o Google. Zhu Ji reinou de 1402 a 1424. Distante de mim,
a um Google Click. Em outras ocasiões, eu já falei para você que nós estamos num momento de virada importante. Um momento onde a sociedade tem um outro entendimento sobre a formação profissional e onde as influências globais direcionam as tendências locais. Há um crescente interesse pelo setor educacional brasileiro por grandes corporações internacionais. Há o desejo dos jovens voltado a uma formação profissional que atenda às suas necessidades, que lhe dê empregabilidade e um salário digno. Não há um interesse pelo acúmulo das informações. Há o desejo dos jovens por uma formação voltada à sua prática profissional futura e não para o simples acúmulo de informações, que estão em constante atualização e são encontradas facilmente na internet. Essas novas gerações não aceitam mais caladas o status quo e desejam mudanças. Dadas todas essas condições, você tem agora a oportunidade de surfar esta onda. Como diz um amigo meu, bicho que chega primeiro na lagoa bebe sempre água fresca. A hora é agora. Eu sou muito suspeito para falar sobre o tema de estudar sobre educação. É a minha área e eu sempre gostei disso porque eu gosto de fazer as coisas profissionalmente. Espero então que ao menos você entenda que o meu conselho é genuíno e desinteressado. Eu percebi a necessidade de buscar informação porque logo cedo na minha carreira profissional eu percebi que não estava preparado para ser professor. Tinha apenas o conhecimento da minha área de especialidade. Não sabia nada de didática, nada das teorias pedagógicas. Tinha apenas o conhecimento da minha área de especialidade, que na época era informática em saúde. Depois do meu início na Unicamp como pesquisador, onde eu trabalhava com o computador como ferramenta de ensino, fiz o concurso para professor da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e fui trabalhar lá um pouco antes da implantação do novo currículo por métodos ativos. Ou seja, o conhecimento que eu adquiri como pesquisador foi preponderante para eu passar nesse concurso. Para você que está começando, isso pode ser um diferencial na sua carreira. Um conhecido meu, professor universitário na área de direito, permaneceu por décadas dando aula numa escola, mesmo sem ter título de mestrado ou doutorado, porque dava ótimas aulas, tinha didática. Esses são apenas alguns exemplos do que pode acontecer a seu favor se você tiver esse conhecimento mais aprofundado sobre educação. Tenho várias outras histórias que pretendo contar para você nos próximos episódios dessa série de podcasts. Ouço muito dos professores que eles não têm tempo. E eu sempre ouvi dos meus pais que tempo é uma questão de preferência, que falta de tempo é uma desculpa para quem não tem interesse ou não tem foco. Dar o primeiro passo é sempre o mais difícil. Acredite em mim, falta de tempo é falta de planejamento e de estabelecer prioridades. Todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Faça o exercício dos 48 quadrados. É bem simples. Desenhe 48 quadrados numa folha. Preencha aqueles quadrados que você está dormindo. Cada quadrado é meia hora. Arredonde. Preencha aqueles quadrados onde você está fazendo as suas necessidades, incluindo as refeições. Com outra cor, preencha os quadrados nos horários que você está trabalhando. Alguns quadrados vão ficar sem serem pintados. São esses os quadrados dos momentos que você está desperdiçando no seu dia. São esses os quadrados que você pode usar para estudar. Inclua nessa conta o tempo que você usa para transporte, para se deslocar de um lugar para o outro. Nesse tempo, você também pode estudar. Pode ouvir um podcast, um audiobook. Existem várias oportunidades de estudo nesse momento. Quando eu fiz esse exercício, eu deixei pelo menos 8 quadrados em branco. A minha sugestão para você é que você escolha um quadrado, 30 minutos no dia. Você vai estudar 2h30 por semana. São 130 horas de estudo num ano. Com o tempo, você pode até agregar
Eu estudo 2 horas em um dia e não estudo nenhuma hora no outro dia. Isso também é possível. Ou você pode descobrir que você pode usar o seu tempo de forma mais eficiente e vai acabar estudando mais ainda do que isso. Isso só vai intensificar a sua formação e só vai intensificar a qualidade do seu trabalho também. Agora eu quero te dar algumas dicas práticas de como você pode aprofundar o seu conhecimento em educação. A primeira é acompanhar algum especialista na sua área de conhecimento ou categoria profissional que poste sobre educação naquela profissão. Você pode acompanhar um conjunto de especialistas também em alguma comunidade de prática, em algum grupo especializado nessa temática. Por exemplo, a Associação Brasileira de Educação Médica tem as regionais. A maior parte das regionais tem grupos de WhatsApp. Esse pode ser um caminho. As outras categorias profissionais devem ter isso também. Uma segunda possibilidade é você ir em algum congresso de educação da sua profissão. A maior parte das 14 profissões da área da saúde tem um congresso específico sobre educação naquela profissão. Além da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM com N de enfermagem tem um congresso específico de educação, o Senadem. A Benfísio, de fisioterapia, também tem o seu congresso. A Abeno, de odontologia, também tem o seu congresso. Nós, do Instituto Educator, temos a nossa comunidade de práticas. Basta você pedir para entrar, manda uma mensagem para mim. Uma terceira possibilidade é quando você tiver uma dúvida, entra no Google Acadêmico, faz uma busca rápida, escolhe um artigo, se aprofunda naquele tema. Isso está a um Google clique de distância de você. Isso vai te ajudar muito a melhorar as suas aulas e a engajar mais com seus estudantes. Experimenta. Eu percebo que, em geral, as pessoas têm duas atitudes que não ajudam muito elas a progredirem. Ou elas fingem que não existe o problema, ou elas permanecem no senso comum. Se a profissão de professor é importante para você, como é para mim, você deve se preocupar com seu profissionalismo. Eu, por exemplo, não gosto de ter retrabalho, então procuro fazer o melhor desde a primeira vez. Vou traduzir para você. Isso se baseia em fazer bem feito, com base científica na primeira vez. Aqui isso se traduz em fazer com base científica e na experiência de quem já fez isso muitas vezes e teve resultados positivos. Para mim também é importante viver de acordo com o que eu prego. Se eu quero que os estudantes estudem, eu tenho que fazer isso também. Eu sou o modelo para os estudantes. Se eu quero que os estudantes baseiem a sua prática em informações científicas, eu sou o modelo para os estudantes. Ao fingir que não precisa estudar, você está deixando passar uma grande oportunidade de evoluir profissionalmente. Tudo que você aprende por causa de uma necessidade e tem condição de aplicar na realidade de imediato, isso tem maior retenção e facilita a sua evolução. Sair do senso comum é se destacar na multidão. Você pode ser melhor passo a passo em direção ao seu sucesso profissional. Bom, para você sair do senso comum e dar os primeiros passos para incrementar o seu conhecimento na educação das profissões da saúde, você pode entrar no meu canal Educação em Saúde no YouTube e assistir vários webinários, como o da Rosângela Minardi sobre o portfólio, da Eliana Amaral sobre a experiência da Unicamp na pandemia e outros. São 19 webinários que nós fizemos, cada um com um especialista diferente, sobre temas importantes da área de educação das profissões da saúde. Se você gostou desse podcast, deixa o seu like e envia para um amigo. Eu vou gostar muito de receber novas pessoas e ter o conhecimento que eu estou produzindo sendo disseminado. Aceito sugestões de novas temáticas. Manda uma mensagem para mim. Até a próxima.